Olá, meu nome é Rafael Moreno, eu sou médico psiquiatra. Olá, eu sou Emily Ferrari, psicóloga cognitivo-comportamental aqui na Rest Mind. E a gente vai falar com você sobre transtorno do pânico. Síndrome do pânico é um dos transtornos de ansiedade que um número menor da nossa população sofre desse modo síndrome do pânico. Vamos entender um pouquinho o que são esses ataques do pânico, síndrome do pânico, como é mais conhecido, né? E o que gera essas crises. Síndrome do pânico, ele é conhecido como um medo, né, muito grande de perder o controle sobre as reações, suas sensações em relação ao seu estado físico, né? Os sintomas, né, da síndrome do pânico é falta de ar, tontura, né, tremor, são alguns dos sintomas que geram essa crise do pânico. Então, a pessoa, ela sente a ansiedade, tem um pensamento, né, sobre essa emoção, né, essa ansiedade, que pode ser medo de enlouquecer, medo de morrer, né, medo que algo de ruim possa acontecer com ela em relação à sua saúde. E o comportamento, né, muitas vezes é uma evitação de algo que ela fazia antes de ter essas crises. Então, se ela frequentava lugares públicos, né, lugares abertos ou lugares fechados, multidões, dirigia carro, né, viajava de avião, isso pode, né, através de um gatilho, né, a pessoa pode parar, evitar de fazer esses comportamentos. Tem muito medo de ir a um lugar público, por exemplo, e passar mal, né? Começar a ter todos esses sintomas de falta de ar, né? Sudorese, né? Tremor. Ela fica com esse medo, esses pensamentos de que ela vai morrer, de que algo vai acontecer ali, e ela não vai começando a reforçar esse sentimento, esse medo de que ela não tem mais o controle sobre esses sentimentos. O que acontece na síndrome do pânico? Por que acontecem essas crises? Ela começa a hiperventilar. O que isso quer dizer? Ela começa a respirar mais rápido e isso dificulta a entrada do oxigênio no nosso organismo. Nosso cérebro não recebe essa oxigenação e ela aumenta a intensidade dessas crises. Então, se ela começou, né, a crise leva uns 2, 3 minutos para iniciar uma crise de ansiedade. E ela já começa a sentir, então, essa palpitação, né, essa tontura, esse medo de que algo ruim vai acontecer. Com essa falta de oxigenação no organismo, ela aumenta essa intensidade. E aí ela provoca a crise do pânico, onde ela vai pensar que ela tá morrendo, que ela tá passando mal, que ninguém vai ajudar ela, que ela sozinha não vai conseguir se recuperar, né? Então é muito importante, e é por isso que a terapia cognitivo-comportamental é indicada no tratamento. Porque a TCC, a gente trabalha com técnicas, né, para a pessoa entender. A primeira parte, né, do trabalho da TCC é que ela entenda que é só uma crise, que pode ter uma duração de 10 a 20 minutos, às vezes pode se estender até 30 minutos da duração, né, do início dessa crise. Mas que ela tem que entender que ela vai conseguir suportar essa crise, que ela vai terminar esse período da crise e ela vai conseguir ver que nada aconteceu, que nada foi tão ruim quanto ela imaginava, que ela fosse morrer, que ela fosse passar mal, porque ela vai se dar conta que cada crise que ela tiver, ela vai conseguir sair bem dessa crise. Mas a TCC, ela tem um trabalho muito forte que é prevenir essas crises. Então, o que a gente precisa pensar? Qual é o gatilho que essa pessoa está vendo, né? Se imagina que pode começar a ter essa crise, e a gente começa então a trabalhar com as técnicas. A gente tem 2 técnicas, né, muito boas para o início do tratamento, que é a técnica de exposição, onde a pessoa, então a gente começa a criar ambientes, cenários, onde a pessoa poderia estar inserida, que tivesse esses gatilhos, né? O medo de dirigir, por exemplo, né? O medo de sair de casa. A gente começa a imaginar a pessoa, então, indo até o portão da casa, né? O que ela faria depois disso? Ela iria a pé? Como é que ela iria? Às vezes a gente precisa trabalhar com ela pontos de segurança, pessoas que passam essa segurança para ela. Daqui a pouco ela consegue sair de casa acompanhada de outra pessoa, né? Então, tudo para ir aliviando um pouco esse medo, né, exagerado que ela tem.
Outra técnica que a gente utiliza muito, inclusive no período de crise, são as técnicas de relaxamento. Então tem a respiração diafragmática, a distração, né? Como é que funcionam essas técnicas? A respiração diafragmática é a respiração lenta, né? Onde a gente conta 4 segundos para inspirar o ar, 3 segundos para segurar o ar e 6 segundos para expirar o ar. A gente pede que a pessoa faça pelo menos por 1 minuto para o organismo começar a se acalmar e ela ver que ela está passando bem durante a crise. A técnica da distração, ela é tirar a pessoa daquele foco, né? Então, ela começa a pensar muito sobre o gatilho, sobre o que pode gerar essa crise nela, e a ideia da distração é justamente que ela possa olhar para o ambiente onde ela está inserida e ver o que tem naquele ambiente, né? Quais são os objetos que tem naquele ambiente, que cores são aqueles objetos, o que ela pode encostar naqueles objetos, qual é a maneira do toque, né? É um toque mais suave, mais aveludado. Tem a questão do cheiro também, né? O que tem de objeto naquele ambiente que teria um cheirinho agradável. Então essas seriam as técnicas que a TCC utiliza muito para o tratamento da crise, né? Do síndrome do pânico. Emily, uma coisa que é importante que eu vejo os pacientes com pânico é que muitas vezes eles por não saber que esses sintomas são da ansiedade, transtorno de ansiedade, eles vão em tudo que é médico, e vão no clínico, vão no plantão, e vão, aí tá com dor no peito, vão no cardiologista, estão com tontura, vão no neurologista, e quando vê nisso, faz tudo que é exame para chegar no ponto, olha, era pânico, e adia o tratamento, piora a agorafobia também, que é uma coisa que é super ruim também, né? Exatamente. É importante mesmo ressaltar isso, né, Rafael? Porque a ansiedade, um dos sintomas é sentir um borbulho no estômago. E a gente não relaciona o que é essa dor física, né? Está relacionada a uma emoção que a gente sente, né? Então é muito importante, às vezes a gente acorre mesmo por uma emergência e dependendo do atendimento a gente demora muito para conseguir diagnosticar essa síndrome do pânico e, né, às vezes não tem um tratamento adequado e isso pode acarretar também em outras doenças comórbidas, né? A própria depressão, atrasa o tratamento todo, né? Exatamente. A síndrome do pânico também é conhecida por agorafobia, né? É um estágio um pouquinho mais avançado, né, da síndrome do pânico. Então, porque a agorafobia, ela provoca, né, muitas evitações. Então, na síndrome do pânico, a pessoa deixa de sair de casa, mas acompanhada de outra pessoa, por exemplo, a vida segue normal. Na agorafobia, é muito mais forte, mais intenso, né? Onde a pessoa acaba abrindo mão de muitas atividades da rotina. Ela já não consegue mais sair de casa, ela não consegue mais dirigir, ela pode ter medo de avião, né? Medo de elevador, né? E às vezes demora no diagnóstico e esses sintomas eles ficam muito mais fortes, né? Então é muito importante que a pessoa comece a se dar conta do que ela tá, né, sofrendo, o que tá prejudicando no dia a dia dela e procurar um especialista. Pelo menos para fazer um diagnóstico diferencial. Será que é agorafobia? Será que é uma crise de pânico?